Senhor, ouça a nossa oração nesse momento. Nós levamos cativo a Ti todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que somos, de modo que nós queremos verdadeiramente, Senhor, que o Senhor seja entronizado em nosso meio, que nós reconheçamos o Seu senhorio em todos os nossos caminhos e que, acima de tudo, apareça a pessoa mais linda, mais bela, que é a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que tudo seja feito em Teu nome, para a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, no último encontro nosso, nós fizemos a leitura dos textos sobre a exortação. E aqueles textos cumpriam o propósito de fundamentar a possibilidade, de embasar a possibilidade de que um crente verdadeiramente pode apostatar da fé e ele pode cair da graça. Aliás, essa terminologia da graça decaístes é uma terminologia nas Escrituras, Paulo mesmo a utilizou. Quando a palavra diz, você não pode recuar, porque se você recuar, eu não tenho prazer em você, ou seja, mais um texto de advertência com a seriedade que a palavra de Deus coloca sobre cada um de nós e que nós nos atentemos a eles. E aí, obviamente, que colocamos estas interpretações como eixo para a reflexão e a aplicação da exegese uma vez realizada no contexto da igreja. Então, foi colocado o vídeo do Nicodemos, onde o Nicodemos diz, o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que a interpretação de Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6, ele apresenta ali algumas objeções. Ele coloca 3 grandes blocos interpretativos sobre o que aqueles textos poderiam estar dizendo, e ele reconhece a existência de 2 críticas que pode ser feita à interpretação que nós da escola wesleyana atribuímos ao texto e acreditamos que é o que o texto está querendo dizer, que é um texto de advertência. Então, a primeira objeção que o Nicodemos coloca é o fato de que aqueles aspectos os quais o texto está se referindo, por exemplo, provaram a boa palavra de Deus, foram participantes dos poderes do mundo vindouro. Eles receberam a sua parte no Espírito Santo. Portanto, todas essas terminologias são deslocadas para aspectos litúrgicos. Por exemplo, o próprio Calvino disse que provar ali não significa uma adesão completa à fé cristã, mas apenas um experimentar. Calvino, fazendo exegese sobre esse texto, ele diz, olha, o texto está dizendo que eles provaram. Provar significa a semelhança de bebericar, de chegar perto, de apalpar ali com... você consegue saber o sabor, mas não propriamente uma decisão radical. Exegeticamente, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 9, diz que Jesus provou a morte. E é exatamente o mesmo texto, a mesma palavra, a mesma terminologia, no mesmo livro de Hebreus. Obviamente que não querendo dizer que Jesus apenas se aproximou da morte, e sim que ele definitivamente a experimentou. De que estas primeiras objeções, elas foram colocadas neste campo interpretativo de que as pessoas faziam parte da igreja e, como tal, do seu ofício litúrgico. Então, a Santa Ceia, o indivíduo toma, faz parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, ele está inserido na igreja. Ele ouve a palavra pregada pelos apóstolos, isto é, ele está submetido à pregação da palavra. É isso que o texto estaria querendo dizer com experimentou a boa palavra de Deus. Eventualmente, ele viu a manifestação do Espírito Santo trazendo milagres ali naquela comunidade. Portanto, um milagre
é a antecipação escatológica do poder da ressurreição de Deus trazida agora na história. E isso então que o texto estaria se referindo com receberam a sua parte no Espírito Santo, receberam os poderes, participaram dos poderes do mundo vindouro. É isso que estaria querendo dizer o texto ali. Estas são as primeiras objeções e que nós tentamos lidar com cada uma delas. Ou seja, não são crentes legítimos, verdadeiros, mas são crentes que participaram de uma maneira efetiva, honesta, real, legítima na igreja e que, como estando na igreja, conseguiram de algum modo participar da ação que Deus fazia no meio do seu povo. Outra coisa que é dito que não aparece o termo regenerado ali. Então, para que o texto tivesse a intenção de sinalizar uma realidade acerca da apostasia, o texto deveria estar escrito então, portanto, é impossível aqueles que foram regenerados e caíram. Como não aparece o termo regenerados, então não está se referindo a pessoas regeneradas. Passamos também pela questão do argumento sistemático, né? Ou seja, a Bíblia explica sempre a Bíblia. Então, essas passagens difíceis, elas necessariamente têm de ser lidas à luz de outros textos das Escrituras. E no caso aqui eu dei o exemplo de que intérpretes que se utilizam desse expediente sistemático, em geral, nos levam lá para Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, dizendo que essas pessoas aqui eram aquelas pessoas que receberam a palavra tal qual a semente cai entre o pedregulho, entre o espinho e à beira do caminho. E que, portanto, estas pessoas não eram a semente própria da graça de Deus, arada pela vontade de Deus, por meio do seu Espírito Santo, numa terra fértil. Do aspecto hipotético e não factual. Essa crítica do aspecto hipotético e não factual, ela é muito mais sofisticada, ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar e a gente vai gastar um certo tempo nela. Com relação às objeções dos aspectos litúrgicos, fizemos aquela aplicação prática de que, sendo esta interpretação verdadeira, uma pregação que admoesta a comunidade de forma afetiva, de forma efetiva, como o apóstolo estava fazendo com os hebreus, isto é, se ela for aplicada para a comunidade de hoje, ela deveria fazer com que o pregador orientasse aquelas pessoas que participam da igreja, que vão à igreja, que participam dos seus sacramentos e das suas celebrações, a que jamais abandonassem aquela agremiação, ainda que elas não fossem regeneradas. Porque se elas, não sendo regeneradas, abandonassem a comunidade, já não haveria mais nenhuma possibilidade dela entrar novamente para a comunidade cristã. Ou seja, me parece que a aplicação, tomados por verdadeira esta interpretação, não faz muito sentido. Ou seja, como eu vou exortar as pessoas que não têm certeza acerca da sua regeneração, que não abandonem a fé cristã, que não abandonem a frequência na igreja, que não abandonem a frequência no culto, porque se elas assim o fizerem, já não resta mais espaço para elas, uma possibilidade para elas novamente no arrependimento. Ou seja, se as pessoas não são regeneradas, o pastor prega para que elas creiam verdadeiramente no Evangelho. Ou seja, não existe um alerta para estas pessoas, aparentemente não faz nenhum sentido, tomadas esta exegese, esta aplicação do texto como factível e como aplicava a igreja. Ou seja, me parece que não era isso que o autor estava querendo dizer. Já no que diz respeito ao aspecto hipotético e não factual, ela é muito mais sofisticada e elaborada e o Nicodemos conhece isso. Ele disse ali, não de forma exaustiva, mas ele fala assim, o texto não está sendo dito a ninguém. Ou seja, é um alerta verdadeiro, que não é destinado a ninguém especificamente, para que o alerta sendo proclamado pela igreja cumprisse um papel. Qual seria este papel? Fazer com que o crente não apostate. Ou seja, a exortação, as palavras de exortação que abundam nas Escrituras,
Seria, portanto, o meio eficaz que Deus providenciou nos tempos eternos pelo seu amor, pela sua graça, de modo a pastorear o seu povo, a garantir um efeito. Qual é este efeito que seria garantido? A perseverança. Então, a exortação, as duras exortações, veja, no campo hipotético, aqui não é dito que estes textos não é direcionado aos regenerados. É o texto direcionado à comunidade. Mas ele tem um papel para fazer com que as pessoas tomem por séria a palavra de Deus, e tomando por séria a palavra de Deus não apostate, porque somente aqueles que são regenerados tomarão a palavra de Deus por séria, por verdadeira. Então seria um mecanismo que Deus opera por meio da sua palavra, de modo a garantir um efeito, de modo a garantir um resultado esperado, que é a perseverança dos santos. Então, com relação a isso, eu quero fazer uma leitura aqui do texto do Robert Schenck, em que ele vai fazer a crítica ao melhor representante dessa escola, destes que dizem que os alertas são verdadeiros e que cumprem o propósito para que as pessoas não apostatem. Então, esta crítica, ela vai ser direcionada a Albert Kauer, que é quem desenvolve essa tese. Ou seja, ele não toma por certa estas interpretações em termos litúrgicos, de participação efetiva na igreja, que eles não eram regenerados. Não, ele toma por verdadeira a exortação. Só que a exortação seria então pedagógica, por isso a ideia de que ela não é direcionada a ninguém. Ela simplesmente cumpre o papel de fazer com que o crente persevere. Diz o Schenck, Berkauer insiste que perseverança não é algo que simplesmente é concedido a nós, mas é algo que se concretiza apenas no caminho da fé. Ele insiste que há uma necessidade real das admoestações alarmantes, pois elas são precisamente o meio que Deus ordenou para motivar os crentes a assim assegurar sua perseverança. Mas quando nos tornamos suficientemente esclarecidos para entender, como Berkauer também insiste, que a perseverança é inevitável e não depende de nós em qualquer maneira ou grau, como faremos para nos sentir alarmados pelas admoestações e advertências? Seria interessante saber do professor Berkauer como ele recentemente tem experimentado ele mesmo sincero alarde ao ler qualquer das admoestações alarmantes com que todo o evangelho abunda, se ele experimenta sincero alarde ao ler as admoestações alarmantes e por que ele realmente teme que ele possa se desviar do caminho da fé e decair da graça. Ou se ele não experimenta sincero alarde, é porque ele considera que, para ele mesmo, em contraste com todos os outros crentes, é permissível para a doutrina reformada da perseverança inevitável se constituir uma garantia a priori, que permite prosseguir sem admoestações e advertências? Com o interesse de entender, convoquemos o Dr. Berkauer para tornar público se ele realmente experimenta sincero alarde quando contempla as admoestações alarmantes com as quais o Evangelho abunda, e se sim, que ele declare por quê, e se não, que ele declare por que não. Ou seja, o que o Schenck está criticando aqui é o seguinte, que se o crente pode ter certeza acerca da sua não apostasia de modo a priori, como ele pode se sentir alarmado com as exortações que existem nas Escrituras? O que ele está dizendo é, chamando o Berkauer para que ele mesmo explique como ele tem experimentado as admoestações e os alardes das Escrituras, se ele tem ao mesmo tempo, a priori, a certeza de que ele vai perseverar. Ou seja, é a crítica de que o texto não cumpre somente o papel de fazer com que os crentes perseverem. Ele se trata realmente de uma constatação legítima e honesta, de modo que o crente não pode em si mesmo ter as duas coisas. Se sentir alarmado pela exortação e ao mesmo tempo ter a certeza de antemão de que vai perseverar. Uma crítica interessante, eu recomendo o Schenck.
Continua o Dr. Schenck. A falácia da absurda suposição do calvinismo essencial para a defesa de sua doutrina da perseverança é constantemente demonstrada na trágica inconsistência do ministério pastoral de pastores que a abraçam. Eles professam crer que, embora todos os verdadeiros crentes irão inevitavelmente perseverar, é somente dentro do contexto do exercício dinâmico da fé que a perseverança se desenrola. Eles professam crer que as passagens de advertências foram destinadas por Deus para efetuar essa perseverança, motivando os crentes a continuar na fé e a temer a apostasia, e que a perseverança é concretizada apenas à medida em que os crentes atentam para as passagens de advertência. Essas coisas eles professam crer, ou pelo menos quando pressionados a dar conta da presença de passagens de advertência. Mas sua pregação e seu ensino parecem elaborados para impedir as passagens de advertência e as admoestações alarmantes de cumprir o propósito que eles professam crer ser a intenção de Deus para elas. Eles nunca perdem uma oportunidade de explicar as passagens de advertência de maneira a dissipar qualquer preocupação que seus ouvintes possam ter com elas. E eles continuamente os asseguram de que eles são incondicionalmente seguros por todo o tempo e toda a eternidade, sem qualquer contingência. Eles constantemente fazem o seu melhor para destruir a preocupação de seus ouvintes com os avisos e as admoestações que eles reconhecem ser o meio de Deus para motivar os crentes a perseverar. Aqueles que pregam os avisos com seriedade e convicção, eles acusam de ser confusos e doutrinariamente incorretos e de não crerem na salvação pela graça. A sabedoria é justificada pelos seus filhos, mas somente a eternidade revelará a medida completa da tragédia dessa falácia popular e a inevitável inconsistência de todos que a abraçam. Ou seja, o Schenck está dizendo que é impossível, honestamente, admitir as duas coisas ao mesmo tempo. De que o texto faz a ameaça, mas de que, na verdade, nós já sabemos o final, porque temos a certeza a priori da salvação. Então, estes textos, ou seja, estes textos que nós anteriormente lemos, poderia citar outros, mas a questão seria extremamente exaustiva. Como eu disse aqui, só em Hebreus existe 6 exortações. O livro de Hebreus é um livro inteiro de exortação. Estes textos, tomados, deslocados dos seus sentidos óbvios, eles ficam sem qualquer sentido aplicável. Ou seja, é um texto que está nas Escrituras, que quando a gente tenta aplicá-los, eles não podem aplicar o que eles estão querendo dizer. Sempre exige uma interpretação, dizendo que aquilo não é direcionado aos crentes e de que aquilo é simplesmente uma ferramenta para garantir um efeito que é a perseverança. Ou seja, os textos nunca são proclamados efetivamente. Como o Dr. Schenck diz aqui, aqueles que a pregam com seriedade são tomados por confusos ou por não conhecer a totalidade do seu conteúdo ou o conteúdo total do Evangelho. E aí, esta citação que eu quero passar aqui para vocês de Wesley, quero ler com bastante calma ela, com bastante paciência, porque o que o Wesley está combatendo aqui é o argumento da igreja mista. O que é o argumento da igreja mista? É para explicar a apostasia, dizendo que existe 2 grupos, aqueles que são regenerados e os que não são regenerados. Todos aqueles que apostatam era porque não eram regenerados, e todos aqueles que perseveram era porque eram verdadeiros crentes. Então, Wesley, fazendo uma reflexão acerca desse ponto, diz: calvinistas que negam que a salvação possa ser perdida raciocinam sobre este assunto de uma maneira admirável. Eles nos dizem que nenhuma das lâmpadas das virgens pode se apagar, nenhuma colheita prometida pode ser estrangulada pelos espinhos, nenhum ramo em Cristo pode ser sequer cortado pela esterilidade, ninguém pode sequer receber a graça de Deus em vão, ou enterrar seus talentos, ou negligenciar tão grande salvação, ou desprezar o dia da graça, olhar para trás após pôr suas mãos no arado do Evangelho. Ninguém pode entristecer o Espírito Santo até ele ser extinto e não ser capaz de negar o Senhor que o comprou, nem trazer sobre si mesmo repentina destruição,
Ninguém ou nenhum grupo de crentes pode sequer ficar morno ao ponto de Jesus vomitá-lo de sua boca. Eles usam resmas de papel para argumentar que se alguém se perde, ele nunca foi achado. Que se alguém caiu, ele nunca esteve em pé. Que se alguém foi jogado fora, ele nunca esteve dentro. E se qualquer um murchou, ele nunca foi verde. E se qualquer um caiu em trevas espirituais, jamais foi iluminado. Que se você novamente se entregou às corrupções desse mundo, você nunca escapou. Que se você jogou fora a salvação, você nunca a teve para jogar fora. E que se você naufragou na fé, não havia nenhuma fé ali. Em resumo, dizem eles, se você tem, nunca perderá, e se perdeu, nunca a teve. Deus nos salve de aceitar uma doutrina que precisa ser defendida por tão falacioso raciocínio. Ou seja, é o jeito, a forma de se pronunciar frente ao episódio sobre o fenômeno da apostasia é simples. Se a pessoa apostatou, ela nunca foi crente. Se ela permaneceu, é porque ela era salva. Ou seja, é uma coisa que você não consegue aferir. Ele é colocado de antemão e você não consegue saber como isso funciona, pelo menos na mente. Mas o que nós estamos analisando e pensando aqui é a questão da pastoral. Então, as convicções teológicas mais profundas devem estar presentes na pastoral. De novo, esse slide para que nós consigamos ficar conscientes, convictos do que eu quero procurar fundamentar no encontro aqui com vocês. É o fato de que, adotado este sistema de que a eleição sendo incondicional sobre um grupo de crentes, de modo que sobre eles a graça será desprendida da forma mais eficaz que existe, em detrimento de outros formatos da graça, de que a expiação e a propiciação pelos pecados de Jesus foi feito apenas pelos eleitos e não pelos demais. Essa ideia de que tudo que Deus faz, Ele faz para o seu povo, para as suas ovelhas, para o crente, para o eleito, de que a graça de Deus, de que o amor de Deus, de que tudo que Jesus fez ali naquela cruz, Ele é canalizado para um grupo em detrimento de outro. Tudo isso vai explodir em dado momento na pastoral, no sentido de que a pessoa diz assim, tudo bem, Jesus morreu pelos eleitos, Ele derramou o seu sangue pelo seu povo, pelas suas ovelhas, a sua graça cai de forma eficaz no coração daquele que é regenerado, daquele que é chamado eficazmente pelo Espírito Santo, de que Jesus realmente faz tudo isso pelo seu povo, mas eu preciso saber se fez por mim. Todas essas entidades abstratas me permitem fazer uma reflexão mental, filosófica sobre elas, mas eu preciso saber se elas são aplicáveis efetivamente a mim. Eu sei que Jesus morreu pelos eleitos, mas eu sei que sou um eleito? Os teólogos lidaram com isso. Agostinho, por exemplo, disse que Deus sonega esta informação a fim de que o eleito não se ensoberbeça em si mesmo. Ou seja, quando eu assumo esta porção de entidades abstratas que estão teleguiando a forma e a cosmovisão reformada, em um dado momento eu farei essa pergunta e ela explodirá de uma forma inevitável. Vão aparecer na igreja as pessoas que vão estar no momento de trevas interiores, de noites escuras, e elas vão perguntar para os seus pastores, pastor, eu estou com dúvida, eu tenho incertezas, meu Deus do céu, eu estou em pânico, eu não sei efetivamente, verdadeiramente, se eu sou um dos eleitos sobre os quais Deus demonstrou a sua afeição e o seu amor filial, a sua graça. O pastor, com sensibilidade, obviamente nós esperamos isso dele, vai dizer, meu filho, meu irmão, se você creu em Jesus, se você procura andar como Ele andou, você efetivamente é um crente verdadeiro.
O Espírito de Deus testifica no seu coração que você é regenerado, não é verdade isso? Sim, pastor, é verdade, tudo isso é verdade, eu creio em Jesus, eu estou persuadido de que Ele é a minha vida, mas é dito que existe hipócritas, existe aqueles que se enganam acerca da sua própria experiência, e se isso for verdadeiro, eu tenho que ter certeza de antemão que eu não vou apostatar, e quando eu olho para o futuro, ele é completamente incerto para mim. E se justamente esse fato de eu ter incerteza sobre ele não é justamente um sinal de que eu não sou um dos eleitos? Por que as convicções teológicas mais profundas desaparecem e colapsam nesse momento, nesse instante? Por que elas se esfacelam aqui? Porque as convicções teológicas mais profundas, para aparecerem efetivamente na pastoral, elas deveriam ser assim: meu irmão, realmente nós não temos como saber isso, são os mistérios insondáveis de Deus. Pastor, eu estou profundamente desesperado. Eu preciso saber se Deus me ama. Meu irmão, o amor de Deus, ele tem várias nuances, ele ama filialmente o eleito e de alguma forma o réprobo. Mas será que ele não me ama então? De qual forma ele me ama? Ou seja, estas perguntas legítimas, verdadeiras, que em um dado momento vão aparecer na mente de cada um de nós. R.C. Sproul não se livrou dela. Sproul conta que um dia ele estava sentado na rede e de repente ele veio um calafrio sobre ele. Será que eu sou um dos eleitos? Nós conhecemos a história. Ministros puritanos no leito de morte entram em pânico acerca destas questões que aparecem de modo involuntário, você não consegue teleguiá-las. São perguntas que aparecem, você as faz e que é uma resposta. As convicções teológicas mais profundas devem estar presentes na pastoral, porque, irmãos, nós não estamos sozinhos na caminhada cristã. Nós estamos unidos a Deus. Nós estamos junto com Ele, sendo ministrados pela Sua palavra. O Espírito Santo verdadeiramente está nos auxiliando, nos ajudando a romper todos esses obstáculos. E aquilo que é mais poderoso e efetivo por Deus é justamente o seu amor. É o fato de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas eu preciso saber se foi para mim. Eu preciso saber se foi para mim. Eu não me contento com a entidade abstrata. Eu não me contento quando dizem que morreu pelos eleitos, que morreu pelo seu povo, que morreu pelas suas ovelhas, que Jesus dá a vida pelas suas ovelhas, que aqueles que são eleitos antes da fundação do mundo, em um dado momento, ouvirão a palavra de Deus e serão inevitavelmente regenerados pelo poder da sua palavra. Muito bem, isso é professável, mas como aplica-se isso a mim? Repito, é justamente aqui na pastoral que as coisas se desfazem, elas entram em profundo colapso. E as convicções teológicas mais profundas e reformadas não aparecem aqui. Elas ficam blindadas, protegidas. Porque como representaria um descuido pastoral dizer, já pensou, um pastor reformado, igual o Pink, por exemplo? Eu acredito que o Pink teria essa consistência de dizer, é verdade, pode ser que você não seja um objeto do afeto profundo de Deus. Pode ser que realmente Jesus tenha eleito você como vaso de desonra, de modo que se você for para o inferno, pelo menos você estará cumprindo um bom propósito, que é a glória de Deus. Acho que um calvinista consistente do calibre do Arthur Pink diria isso mesmo. Mas, em geral, na maioria esmagadora das vezes, não aparece isso na pastoral. As convicções teológicas mais profundas do ministro ficam guardadas para a reflexão, quando ele for fazer a pregação, quando ele for montar a pregação, quando ele for falar sobre o ensino da doutrina na igreja, mas elas não podem aparecer na pastoral.
Mas, se for assim, o crente perde toda a certeza. E pior, despede-se de toda a sua segurança. Aqui vem a principal acusação que é feita por aqueles que advogam que a apostasia é factível, ela pode acontecer. De que é dito o seguinte: você não pode ter certeza. A questão da certeza, ela surge na Reforma Protestante com a agonia também pastoral que as pessoas tinham, porque elas nunca sabiam se haviam cumprido as exigências da eterna justiça de Deus. Então vinham as indulgências, vinham as penitências, e a pessoa saía da igreja com uma série de coisas para realizar, a fim de que, realizada aquelas coisas, ela voltasse a ter certeza de gozar do favor de Deus. Então a questão da certeza, ela entra na Reforma Protestante dizendo, viu, é pela fé, você não tem capacidade de apresentar nada para Deus para você ser justificado. Você é justificado apenas pela fé na ação meritória, totalmente realizada por Deus em Jesus Cristo ali naquela cruz por meio do seu Espírito. Então a reforma surge com um vigor poderoso da certeza da salvação. Mas passados os tempos, aparece de novo a incerteza, porque se você não tem certeza acerca da sua perseverança a priori, de antemão, geram as perguntas se você de fato é contado entre um dos eleitos. Aparece novamente a incerteza da salvação. Só que a grande pedra de ouro da teologia reformada é dizer que o crente pode estar certo acerca da sua salvação, ele não a perde. Repito, né? Quando os reformados dizem que a salvação não pode ser perdida, nós damos as mãos com eles nesse aspecto, porque realmente a ideia de perder a salvação significa ser privado de algo a despeito da sua vontade. Ou seja, o indivíduo gostaria de estar com Deus e não poderá estar mais. Não é isso. Então, quando se combate essa ideia equivocada e que, portanto, não está nas Escrituras, realmente o crente não perde a salvação. O problema da fundamentação básica é com relação à apostasia. Esse é o ponto. Então, se existe apostasia, eu me despeço de toda a minha certeza. Vamos lá. A certeza dada entre os homens. A única certeza que é dada entre os homens é a certeza presente. Se você pergunta para mim, Silas, você é casado com a Cibele? Eu digo para você, certamente. Daqui 10 anos você pode se divorciar dela? Eu não sei. É pavoroso pensar nisso. Mas a resposta é, eu não sei. Mas eu tenho a certeza hoje, agora, nesse exato momento, que cada célula que orbita aqui no meu tecido muscular, ósseo, cada neurônio que faz a sinapse aqui na minha mente, tem mais do que amor pela Cibele, tem devoção por ela, que admira ela, que deseja com toda a sua força, de todo o seu coração, estar junto com ela, de vê-la feliz. Como eu gosto de ver aquela japonesa feliz. Essa é a única certeza dada entre nós. Eu tenho certeza absoluta, e nada vai me demover disso, de que eu estou ligado em Cristo. De que eu estou firme em Jesus Cristo. De que Ele é a minha vida. Essa é a única certeza dada entre os homens. E é isso que tem que pacificar e acalentar o nosso coração. É de que eu não sou demovido, não sou persuadido, quer seja essa doutrina verdadeira ou falsa, de que eu chamo Jesus Cristo de meu Senhor. E ninguém que chama Jesus Cristo de seu Senhor o faz senão pelo Espírito de Deus. Essa é a certeza que eu tenho. E a certeza igualmente que eu tenho de que se eu arrumar uma amante, de que eu trair a minha esposa,
de que se eu não considerar valioso o sacramento do batismo, não considerar valioso a devoção, aquele juramento que eu fiz de dizer sim a Cibele e simultaneamente não a todas as outras mulheres que existem no mundo. Esse é o ponto. Se eu agrido isso, se eu considerar isso coisa vã, se eu achar que não tem problema, a Cibele vai perdoar, que ela vai relevar. Se eu chegar em casa e ela disser, Silas, infelizmente eu não consigo mais ser sua esposa, porque olha o que você fez. Que absurdo estaria fazendo ela? Que reputação eu poderia implicar no seu caráter? Que incerteza que eu poderia ter acerca disso? Que coisa maligna que você está fazendo, Cibele. Você tem que continuar sendo a minha esposa. Mas você agride a relação, você considera ela vã. Você acha ela de só menos importância. Você não me respeita, você não me ama. Que aberração estaria a minha esposa fazendo se eu intentasse assim contra a relação? Que bobagem poderíamos atribuir ao Deus de toda a graça se ele simplesmente dizer aquele que discerne está em pé, cuide para que não caia. O meu justo viverá pela fé, todavia, se ele retroceder, a minha alma não tem nele prazer. Que absurdo Deus estaria fazendo? Deus zela pela sua santidade, pela sua palavra. Cabe cada um de nós tomar essa palavra por verdadeira e continuar firme, de modo que quando a gente disse sim a Jesus Cristo lá atrás, o fazemos na ideia de ficar por toda a eternidade com Ele. A gente não fez isso para ficar um pouquinho com Ele, para ficar 10 anos com Ele, para ficar até a próxima tentação. Não, nós fizemos uma decisão radical por Jesus Cristo, de modo que essa decisão implique em segui-lo por toda a vida. A ideia, portanto, da certeza é a certeza presente. Esta é a certeza que verdadeiramente importa entre nós, seres humanos. Nós não somos seres que espiamos o futuro. Nós só conhecemos o presente. E enquanto o dia se chama hoje, que nós, em nome do Senhor Jesus, sejamos achados fiéis à sua palavra. Bom, então, a pastoral, ela é mantida sobre bases para a certeza. Na atividade pastoral, nós temos bases a priori para a certeza. Quais são as bases a priori para a certeza? De que Deus, Ele ama profundamente a sua santidade e justiça, mas ama também a gente. Deus ama profundamente cada um dos seres humanos. E Ele derramou o seu sangue pelo pecado de Adão, portanto, por toda a criatura. Ele é a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas pelo do mundo todo, disse o apóstolo João. Então, Deus verdadeiramente ama as pessoas e quer ter um relacionamento verdadeiro com elas. O problema é que as pessoas podem fazer o seguinte, bom, então se Deus ama todo mundo, então Ele vai salvar todo mundo? Não. Antes de Deus amar todas as pessoas, Ele ama também a sua santidade e a sua justiça. E o problema das pessoas não irem para o céu está lá em João capítulo 3, 36. Todavia, por se manterem rebeldes, sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, o indivíduo agride a santidade de Deus. Ele se mantém rebelde contra a personalidade, o ser de Deus. Por isso que sobre ele mantém-se a ira de Deus. Porque ele mantém-se rebelde. Qual que é a grita do Evangelho? Chamar os pecadores ao arrependimento. Quando eles se arrependem e creem em Jesus Cristo, lhes é imputado os méritos de Jesus Cristo. De modo que Deus, antes de fazer alguma coisa em nós, Ele faz algo por nós. E aí nós estamos habilitados de entrar na sua presença. Ok? Aí nós estamos prontos para contemplar a face de Deus em Jesus Cristo e não sermos consumidos. E aí nós estamos ligados em Jesus Cristo. E aí a vida de Jesus vai engolindo o pecado.
Então, bases para certezas a priori. O amor de Deus pela sua santidade e justiça. Muito embora Ele também me ame verdadeiramente. Eu sei que Deus ama todas as pessoas. Portanto, eu não fico na dúvida se Deus me ama. Se eu admito que Deus ama somente os eleitos, eu posso me perguntar se eu sou contado entre um destes. Se eu não tenho a resposta, se sou um dos eleitos, como posso ter certeza que Deus me ama? Viu? Eu fico privado da atuação da palavra de Deus que comunica que Deus verdadeiramente me ama. E de que eu não posso agredir a santidade de Deus, porque senão sei que daí não posso ser rebelde, porque daí sobre mim mantém-se a ira de Deus. Sabe, é essa ideia que as pessoas às vezes elas não... Eu nunca vi ninguém falar isso. Dá uma ideia de que Deus tem que, para manifestar o seu amor, Ele tem que escolher pessoas a quem amar e escolher outras pessoas a quem odiar. Não! Deus ama todas as pessoas. Portanto, Ele me ama. Eu tenho certeza que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, porque Ele morreu por todas as pessoas. O amor de Deus em Cristo por todas as pessoas. Essas são as bases da certeza. Se eu elimino essas bases, eu perco a certeza. Eu fico na dúvida se Deus me ama verdadeiramente. Repito, essas perguntas vão aparecer. Eu não consigo teleguiá-las, não consigo controlar, elas vão aparecer em um dado momento. A provisão da cruz a fim de salvar todas as pessoas. Eu posso, mediante a palavra de Deus, dizer que Deus tem interesse em me salvar. Ele quer que todos os homens cheguem ao arrependimento. Quando eu digo não, Deus não ama todas as pessoas, Ele não provisionou na cruz um sacrifício expiatório de modo a atingir todas as pessoas. Eu fico privado instantaneamente de saber que Jesus morreu por mim? E de que a promessa de Deus é de que Ele salvará os crentes. Portanto, se eu sou um crente, eu sou salvo. Ah, mas o Espírito Santo de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. É verdade, o Espírito Santo testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Mas o Espírito Santo não nos persuade se somos eleitos ou não. O Espírito Santo nos persuade de que nós somos filhos de Deus. Essa é a certeza que verdadeiramente importa para cada um de nós. Certo? Então, entendendo as bases para a certeza? As bases a priori. Eu não sou empurrado para o mistério. Eu sei que Jesus Cristo morreu por mim, de que Ele me ama verdadeiramente. Porque, irmãos, a caminhada, a jornada cristã, eu não a faço sozinho. O que eu tenho que ter em mente é que Jesus é o meu pastor e Ele dá a vida pelas ovelhas. Quando a Bíblia diz isso, Ele está falando do status do pastoreio de Jesus. Qual é o status do mercenário? O status do mercenário é quando ele vê vir o lobo, ele foge. Mas eu não, disse Jesus. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Às vezes a gente quer aplicar o texto na tentativa de fundamentar uma teologia da expiação. Mas o que o texto está fundamentando é o status do pastoreio de Jesus. O status do pastoreio de Jesus é: eu enfrento qualquer adversidade pelas minhas ovelhas. Então nós estamos com Ele, porque sabemos que Ele nos ama, que nós somos ovelhas do seu aprisco, que nós chamamos Ele de Senhor, de que verdadeiramente Ele vai, pelo seu Espírito Santo, eu firmado nele, garantir que eu persevere até o último dos meus dias, porque sei que essa é a minha responsabilidade. A partir do momento que eu desarticulo tudo isso, gera as dúvidas, porque eu perco a base para a certeza a priori, porque eu questiono as bases. Pode ser que Jesus não me ame, pode ser que Jesus não morreu na cruz por mim, pode ser que Ele fez isso só pelas suas ovelhas, pode ser que Ele fez isso só pelo seu povo, pode ser que Ele fez isso só pela sua igreja. Mas e para mim, eu quero saber se foi feito para o Silas. Esse é o ponto fundamental, ou seja, em vez de dizer que quando você adota a possibilidade da apostasia, nós perdemos as bases para a certeza, claro que não!
É justamente aí que nós temos a certeza, porque nós conseguimos sondar a nossa realidade presente. E aí eu vou pegar o texto que eu quero ler com vocês antes de terminarmos. Porque para a fundamentação da certeza presente, essa é a metodologia da leitura que eu farei aqui para os irmãos. Ou seja, todo o conteúdo teológico que o Wesley vai fundamentar nessa questão, cada um de vocês tem esse texto. Se você ler lá, você vai ver. Mas, se for assim, me despeço de todo o meu conforto. Então, o seu conforto está dependendo de um pobre fundamento. Meu conforto não está em nenhuma opinião, nem que um crente pode ou não cair. Não está na lembrança de qualquer coisa forjada ontem em mim, mas no que é hoje, no meu presente conhecimento de Deus em Cristo, reconciliando-me consigo mesmo, no meu atual completar da luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo, andando na luz como Ele está na luz e tendo comunhão com o Pai e com o Filho. Meu conforto é que, através da graça, eu agora creio no Senhor Jesus Cristo e que seu Espírito testemunha com o meu Espírito que eu sou um filho de Deus. Eu me conforto com isto e isso somente, que vejo Jesus à destra de Deus, que eu pessoalmente para mim e não para outrem tenho uma esperança cheia da imortalidade, que sinto o amor de Deus derramado no meu coração, sendo crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Meu regozijo é esse, o testemunho de minha consciência que com simplicidade e seriedade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus tenho minha conduta no mundo. Vá, encontre se puder uma alegria mais sólida, um conforto mais feliz desse lado do céu. Mas esse conforto não é abalado, seja essa opinião verdadeira ou falsa, independentemente se os santos em geral podem ou não cair. Se você apanhar algum outro conforto aquém disso, você se apoiará num cajado de um junco quebrado, que não apenas não suportará seu peso, mas entrará em sua mão e lhe perfurará. O que Wesley está defendendo aqui com o texto? A certeza da esperança presente, da certeza presente. Essa é a certeza que verdadeiramente pacifica o nosso coração, de que verdadeiramente nós somos amados, de que Jesus Cristo verdadeiramente morreu e verteu o seu sangue ali naquela cruz por cada um de nós. E este é o poder de Deus que vai nos preservar e vai nos guardar para que nós cumpramos a nossa jornada. Se eu fico privado disso, colapsa toda a minha esperança acerca do caminhar cristão. E se levado a sérias até as últimas consequências, a inflexão teológica que decorre do sistema, a gente fica perdido, a gente não consegue dizer com segurança e com certeza que realmente gozamos do favor de Deus e do amor de Deus. Chegamos ao nosso final. Muito obrigado por cada um dos irmãos aqui novamente, para que nós conseguíssemos completar a nossa jornada nesses estudos que fizemos nesses 3 dias. E essas são, acredito, em termos resumidos, acerca do que acredita a tradição e a escola wesleyana acerca da perseverança dos santos. Amém? Beleza, meus irmãos? Foi fantástico. Quero fazer algumas indicações aqui, então. A primeira indicação é esse livro do Robert Schenck, Vida no Filho, um estudo sobre a doutrina da perseverança. Há um outro texto também fundamental sobre a questão da perseverança, que é esse estudo aqui, publicado pela Sal Cultural, do Howard Marshall, Guardados pelo Poder de Deus, um estudo sobre a perseverança e a apostasia. Quem tiver interessante e tiver interesse em conhecer a obra, saber os fundamentos e tudo mais. Tem um material de comentário exaustivo à carta aos Hebreus, wesleyano. Orton Willey é um wesleyano, a excelência da nova aliança em Cristo. E recém-lançado um livro pela editora Carisma, chamado Apostasia em Hebreus. É um livro que trata sobre 4 perspectivas. Quem tiver interesse em conhecer a questão da apostasia em Hebreus,
recém-publicada aí pela editora Carisma. Esse material do Keith Stanley, ele é um material chamado A Perseverança dos Santos, da editora Reflexão. Stanley fez uma obra realmente, eu esperava bem menos da obra, mas quando eu li realmente fiquei impressionado com a capacidade de fundamentação e sempre com uma preocupação extraordinariamente pastoral. Então, Perseverança dos Santos, Keith Stanley, da editora Reflexão. Foi muito bom contar com cada um de vocês aqui e até uma próxima, se o Pai permitir.